A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje iremos ler 5 capítulos no livro do profeta Isaías. Como já falei anteriormente, nesse período histórico o qual nós estamos, entre o rei Uzias e o rei Ezequias, nós vamos encontrar aí profetas como Amós, que já lemos, também aí Isaías, entre outros. E hoje então vamos ler um pouco mais das profecias vindas através do ministério de Isaías. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreva. Isso me ajuda a crescer aqui no YouTube e automaticamente vai me ajudar também a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Você pode também, se quiser me ajudar ainda mais, compartilhar este vídeo e já curti-lo para que ele tenha engajamento aqui na plataforma. Você que recebeu o link deste vídeo, mas não assistiu ainda os vídeos anteriores, é bem importante que você faça isso. Basta você acessar o link na descrição ou aqui no card, o link onde tem a playlist completa para que você possa assistir desde o vídeo de número 1. Amém? Mas, sem mais, vamos para a leitura. Apenas antes, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que nos reunimos mais um dia para dar continuidade ao nosso plano de leitura da Tua Palavra. Eu te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus, que venhas a abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco através da Tua Palavra. Que o Senhor venha a nos ensinar a cada dia a guardá-la, a praticá-la, a andarmos assim com prudência e prosperarmos nos nossos caminhos. Abençoe a vida dessa pessoa que está fazendo esse plano de leitura, bem como a sua casa e a sua família. No nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, vamos para a nossa leitura. Ai da terra que assombra com as suas asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: Ide, mensageiros velozes, a uma nação alta e polida, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem. Vós, todos os habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se alvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Porque assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandece, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da cega, quando já o renovo está perfeito e as uvas verdes amadurecem, então podará os sarmentos e tirará os ramos e os cortará. Eles serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, e sobre eles verranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo, trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível desde o seu princípio, uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem ao lugar do monte do Senhor dos Exércitos, ao monte de Sião. Aqui nesse capítulo nós podemos ver uma profecia contra uma nação da lenda Etiópia que vinha para assolá-la. Essa profecia é contra as terras, contra a nação, contra o reino da Assíria. Amém? Vamos agora para o capítulo 19, que tem a profecia contra o Egito. Continue comigo então a leitura.
peso do Egito. Eis que o Senhor vem, cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá ao Egito. E os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e o rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão e se esgotarão, e secarão os canais do Egito, as canas e os juncos se murcharão. A relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão, e suspirarão todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem rede sobre as águas desfalecerão. E envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios, conselheiros de Faraó, se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho dos ex-antigos? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora, ou informem-te do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nof. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito com toda a sua obra, como o bêbado quando se revolve no seu vômito. E não aproveitará ao Egito obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres e tremerão por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos, porque ele se há de mover contra eles. Quando ele diz aqui que eles serão como mulheres, é porque as mulheres não iam para as guerras, ou seja, os egípcios seriam como pessoas que não vão à guerra ou que tinham medo da guerra. É nesse sentido aqui que ele traz essa palavra. Veja que, na verdade, aqui Judá, um certo tempo, quis se unir ao Egito contra a Assíria. Mas nós já vimos que Deus proferiu uma palavra contra a Síria no capítulo passado, e aqui nós vemos uma palavra contra o Egito. Então, de nada valeria Judá se unir ao Egito para tentar enfrentar a Assíria. Como sempre, e temos aprendido, devemos confiar em Deus e não em associações humanas. Pior ainda, nos associar aos ímpios para tentar conseguir alguma coisa. Mas continue a leitura. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito que falarão a língua de Canaã e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito,
e um monumento se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. Esse texto aqui, acredita-se que faz menção ao tempo da tribulação, porque no tempo da grande tribulação, quem virá para de todas as nações da terra poder destruir os ímpios e, quem sabe aí, salvar ou remir alguns rebentos, aí vai depender da visão escatológica, né? Existe a visão escatológica pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, então seria Jesus. Então, essa passagem aqui provavelmente diz respeito ao tempo do juízo final, onde, diante de toda a destruição, da tribulação, né, juízo final não, da tribulação, diante de todo lamento, toda dor, toda perseguição, toda angústia, em todas as nações haverão aqueles que clamarão, né, clamarão por socorro, desesperados, pedindo por auxílio do Senhor. Continue a leitura. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Assíria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Aqui provavelmente já fala, né, de um período de paz ali entre Egito, Assíria, ambos juntos adorando ao Senhor, que provavelmente já fala justamente do pós-tribulação, quando teremos o reino milenar, e de todas as nações os povos virão para adorar ao Senhor. E vamos então continuar aqui a leitura. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos o abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Assíria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. No ano em que veio Tartã a Asdod, enviando Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como o meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e prodígio sobre o Egito e sobre a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. E assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios, sua glória. Então dirão os moradores desta ilha naquele dia: Vede, que tal é a nossa esperança, aquilo que buscamos por socorro para nos livrar da face do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Peso do deserto do mar, como os tufões de vento do sul, que tudo assolam, ele virá do deserto, da terra horrível. Visão dura se manifesta, o pérfido trata perfidamente, e o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elão, sitia, ó Medo, que já fez cessar todo o seu gemido, pelo que os meus lombos estão cheios de grande enfermidade.
angústias se apoderarão de mim, como as angústias da que dá a luz. Estou tão atribulado que não posso ouvir, e tão desfalecido que não posso ver. O meu coração está anelante e o horror apavora-me. O crepúsculo que desejava se me tornou em tremores. Eles põem à mesa, estão de atalaia, comem e bebem. Levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, porque assim me disse o Senhor: vai, põe uma sentinela, e ela que diga o que vir. E quando vir um bando com cavaleiros a par, um bando de jumentos, um bando de camelos, ela que escute atentamente, com grande cuidado. E clamou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigília estou em pé, continuamente, de dia e de guarda me ponho noites inteiras. E eis agora vem um bando de homens e cavaleiros aos pares. Então respondeu e disse: caída é Babilônia, caída é, e todas as imagens e escultura dos seus deuses se quebraram contra a terra. Ah, malhada minha e trigo da minha areia, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso vos anunciei. Peso de Dumá, gritam-me de Seir, guarda, que houve de noite, guarda, que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite, se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Peso contra a Arábia, nos bosques da Arábia, passareis a noite, ó viadantes dedanitas. Saí com água ao encontro dos sedentos. Os moradores da terra de Tema encontraram os que fugiam com seu pão, porque fogem diante das espadas, diante da espada nua e diante do arco armado e diante do peso da guerra. Porque assim me disse o Senhor: dentro de um ano, tal como os anos de assalariados, toda a glória de Quedar desaparecerá, e os restantes dos números dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, serão diminuídos, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Veja que até aqui o que nós temos visto, capítulo após capítulo, né, versículo após versículo, são justamente palavras de juízo. Deus, através do profeta Isaías, revelando o que seria daquelas nações. A maior parte destas, nações que eram poderosas e que assolavam outras nações e que eram inimigas, inclusive, muitas vezes ali de Israel e de Judá. E Deus então vem trazendo uma palavra contrária. E aqui é importante entender que nós vamos ver então que tanto para o seu povo, quando estava em pecado, Deus traz juízo, como para as nações ímpias, que muitas vezes acham que não há Deus, que esse negócio de Deus é coisa furada e aí por diante. Porque existem muitas pessoas que não estão nem aí para Deus e acham que por não crerem nele não haverá juízo, mas haverá juízo para todos. A palavra de Deus, ela nos diz que todos hão de comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? Vamos para o capítulo 22, o último da nossa leitura de hoje. Peso do vale da visão, que tens agora, para que assim totalmente subisses aos telhados. Cidade cheia de aclamações, cidade turbulenta, cidade que salta de alegria. Os teus mortos não são mortos à espada, nem morreram na guerra. Só explicar um detalhe, quando ele fala o que tens agora que subisses ao telhado, né? É como Jesus fala, o que ouvis ao ouvido, anunciais sobre os telhados. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha torres de comunicação, rádio, TV, nada disso. Então as pessoas subiam nos telhados e gritavam, trazendo um anúncio. Subiam nos telhados, que era o lugar mais alto, e anunciavam o que tinham de anunciar. E é isso que ele está falando. O que tens agora que subisse no telhado seu? O que foi que aconteceu?
para você subir no telhado para anunciar alguma coisa. E vem então um anúncio. Continue a leitura. Todos os teus príncipes juntamente fugiram, foram ligados pelos arqueiros. Todos os que em ti se acharam foram amarrados juntamente e fugiram para longe. Portanto, digo: desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos canseis mais em consolar-me pela destruição da filha do meu povo, porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este da parte do Senhor Jeová dos Exércitos, no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Porque Elão tomou a aljava com carros de homens e cavaleiros, e Quir descobre os escudos. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas. Ou seja, haveria guerra. De um lado se está pegando as aljavas para a guerra, do outro lado se está pegando os escudos, e os vales estariam cheios de carros, aqui carros de cavalos, né? Lógico. Continue a leitura. E será que os teus mais formosos vales se encherão de carros, e os cavaleiros se porão em ordem às portas. E se tirará a cobertura de Judá, e naquele dia olharás para as armas da casa do bosque, e vereis as brechas da cidade de Davi, porquanto são muitas, e ajuntareis as águas do viveiro interior. Também contareis as casas de Jerusalém, e derribareis as casas para fortalecer os muros. Fizeste também um reservatório entre os dois muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que o formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto e ao rapar da cabeça e ao cingidouro do cilício. Veja que a palavra agora é contra o próprio povo de Deus. Cavaram ali, fizeram tanques, fizeram tantas coisas, mas deixaram a cidade cheia de brechas. E tudo que fizeram, fizeram sem olhar para cima, sem buscar a direção do Senhor. E agora viria a consequência de tudo isso. Por isso é muito importante que tenhamos cuidados nas nossas atitudes para que não venhamos a dar brechas para o ataque do inimigo. Que aquilo que venhamos a fazer, venhamos a olhar para cima, para ver se aquilo que estamos fazendo agrada a Deus ou não, porque senão poderemos cair não na mão do inimigo, mas nas mãos do próprio Senhor. Continue a leitura, estamos já encerrando. Mas eis aqui gozo e alegria, mataram-se vacas e degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e disse: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos exércitos se declarou aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não será expiada até que morrais, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Veja, Deus vai falar da atitude deles, né? Eles simplesmente se davam aos desejos, comer, beber, todas as coisas sem pensar no dia de amanhã. Porque pensavam assim: eu vou morrer mesmo, eu tenho que curtir a vida, eu tenho que aproveitar a vida. Como muitos nos dias de hoje fazem, né? Que nada, a vida é feita para ser vivida, tem que curtir mesmo. Mas acabam nestas obras desagradando ao Senhor. Continue a leitura. Assim diz o Senhor Jeová dos exércitos: anda, vai ter com este tesoureiro, com Sebna, o mordomo, e diz-lhe: que és que tens aqui? Ou a quem tens tu aqui, para que caves aqui uma sepultura, cavando em lugar alto a sua sepultura, cinzelando na rocha uma morada para si mesmo? Eis que o Senhor te arrojará violentamente, como um homem forte,
e de todo te envolverá. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás, e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio da casa do teu Senhor. E demitir-te-ei do teu ofício, e te arrancarei do teu assento. Veja que até os sacerdotes, né? Até eles estavam em pecado, haviam se vendido pelo ouro, haviam se vendido ali pelos prazeres, e o próprio Deus está dizendo: eu vou demitir você, porque os sacerdotes estavam obedecendo ao seu senhor humano, ao rei, ao invés de obedecer ao Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso. Continue a leitura. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Veja que essa palavra aqui é uma palavra profética poderosa. Deus está tirando aqui de sobre a vida daquele que cuidava da casa, o mordomo, a autoridade para pôr sobre outro. E ele vai fazer uma declaração que é muito interessante, porque Jesus a usará em Apocalipse. Veja comigo. E revesti-lo-ei da túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá, e ninguém fechará, e fechará, e ninguém abrirá. Veja, essa mesma palavra está em Apocalipse, que Jesus é aquele que tem na sua mão a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. Depois nós vamos ler isso quando chegarmos, né, no período da leitura do livro de Apocalipse. Continue a leitura. E fixá-lo-ei como um prego em lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. E dele penderá toda a glória da casa de seu pai, os renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a casa que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Muita palavra dura, hein? Mas no fim aí, o levantar de um remanescente. Mas veja que no final daquele remanescente, a casa cairia de novo. Então, infelizmente, nós vamos ver muito isso acontecer. O povo, ora, obedecia e mais desobedecia do que obedecia, principalmente Israel. Judá ainda andava mais em obediência. E muitas vezes Deus vai levantar remanescentes que irão andar em obediência a Deus, mas é só esse remanescente cair que logo o povo volta à desobediência. Vigiemos, como diz a palavra, para que nós mesmos não venhamos a cair nestas falhas e nesses erros. Amém? Está encerrada a leitura de hoje. Amanhã tornaremos com mais um dia do nosso plano anual de leitura da Bíblia. Não esqueça de compartilhar esse vídeo e, se não curtiu ainda, curta. Me ajude a crescer aqui nesta plataforma e alcançar mais pessoas com a palavra de Deus. Amém? Até amanhã, paz do Senhor, um forte abraço e viva Ele, viva Jesus!